Bem, para quem não viu meu vídeo anterior, ou não se lembra do que eu falei, eu basicamente falei sobre a legitimidade política e as relações de poder, né? E correlacionei essas ideias com as teorias de Max Weber, né? Basicamente isso, né? Agora, através desse novo vídeo, de uns 20 minutos também, pretendo dar uma pincelada rápida em alguns assuntos complementares, né, do primeiro vídeo. O assunto que eu vou falar agora é os instrumentos de exercício do poder e as formas de conservação do poder, logicamente, né? Recapitulando rapidamente, o que Weber disse sobre como pessoas ou partidos se legitimam no poder foi através de 3 instâncias, né? A instância tradicional, a instância carismática e a instância racional. Ora, né, o que ele apresentou faz muito sentido, né? Muito sentido. É uma teoria, eu diria, atemporal, né? Basta você dar uma olhada na forma de estruturação política, que você percebe que o modelo tradicional que ele propõe é o que tem maior força, né? O modelo carismático, nem tanto, porque não são todas as pessoas ou partidos políticos ou grupos políticos que têm um capital carismático significativo, né? Não é todo partido que dispõe de um Lula, por exemplo, ou de um Collor, né? Não é todo partido também que consegue influências tão grandes, né, para chegar ao poder através da maneira legal, racional, né? Então o modelo tradicional é o mais usado, né? Eu não estou falando de presidência da república, né? Estou falando de senadores, governadores, deputados, prefeitos, vereadores, todos os cargos públicos, né? Você olha e percebe claramente que existe um padrão, né? Geralmente são, em sua maioria, homens, né? Em sua maioria casados, né? Em sua maioria homens de meia idade para cima, acima dos 50 anos, né? Pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimos negros, né? Pouquíssimos jovens, né? Então existe um padrão que é o padrão tradicional, o padrão conservador, né? Não é uma coisa de ideologia, né? Esses senadores, deputados, governadores, presidentes da república, eles não estão lá por uma ideologia, né? Temos um puta de um plano para reestruturar o trânsito, né? Temos um puta de um plano para melhorar a saúde no Brasil, então por isso foram eleitos. Não. Muita ingenuidade de quem pensa assim, né? Afinal de contas, um jovem não pode ter boas ideias, uma mulher não pode ter boas ideias, um negro não pode ter boas ideias, né? Um estrangeiro não pode ter boas ideias. Podem, mas quem estão lá nos cargos públicos, que eu considero cargos de poder, como já disse no outro vídeo, homens brasileiros, brancos, de meia idade e casados, e com um patrimônio financeiro considerável, né? Não tem nem um pobretão lá brincando de fazer política, né? Então você percebe rapidamente que a coisa é planejada, é arquitetada, né? É tudo ali nos conformes, né? O cara não lança um candidato assim, seja o que Deus quiser, ele tem boas ideologias, bons planos e acha que o povo vai se simpatizar com ele. Nada disso, né? Não há ingenuidade dentro dos partidos políticos, não há. Ingênuo é você que fica no Zap Zap o dia inteiro, no Facebook o dia inteiro, na frente do Faustão o dia inteiro, né? Agora, dentro das lideranças dos partidos políticos não existe espaço para amadorismo. Tirem isso da cabeça, né? E quais são os mecanismos que esses poderosos usam para exercer o poder sobre o apoderado e para conservar esse poder? Vamos dar uma investigada? Beleza. Weber fala de uma forma muito, eu não diria superficial, mas muito simplista, né? De como esse poder transita dentro dos partidos,
ou de algumas instâncias políticas, né? O calor aqui tá feio, né? Então, eu vou buscar outros autores, né? E já, consequentemente, vou deixar aqui 3 dicas de leitura sobre autores que vão nos ajudar aí a entender as relações de poder dentro do mundo político, né? Primeiro autor de grande importância, Maquiavel, né? Todo mundo, se não leu, pelo menos já deve ter ouvido falar de sua obra clássica, que é O Príncipe. O Príncipe, né? Nessa obra, Maquiavel fala muita coisa, né? Mas o que ficou mesmo marcado no subconsciente de todo mundo é que um líder deve ser antes temido que amado. É interessante que um líder seja amado e seja temido, mas se tiver que escolher um dos dois, que seja temido, porque o amor é uma coisa frívola e passageira, né? Mas temer pela sua vida, pela sua integridade, pelos seus bens, né? Isso é constante, né? Então, se afixar no poder pelo temor é mais interessante, né? É claro, né? Maquiavel falou isso a partir de um ponto de vista que já não tem tanto espaço assim, né? A gente não pode entender o sujeito fora de sua cultura, né? E de sua época. E que época e que cultura? De onde fala Maquiavel em O Príncipe? Ele fala da Europa medieval, né? Ele era italiano e o livro foi escrito em 1530, se não me engano, né? Então, qual tipo de estrutura política Maquiavel tinha em mente quando escreveu O Príncipe? Provavelmente uma grande monarquia, uma monarquia totalitária, né? Como toda monarquia europeia costumava ser, enrijecida, ditatorial, né? Então o rei se afixava ali e manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Hoje em dia não, hoje em dia esse viés aí é um viés inviável, né? Porque você não vai chegar e dominar, né? Hoje em dia ninguém mata os outros mais por opiniões políticas, não se confisca os bens da pessoa, não se tortura mais. Pode haver, claro, um ou outro caso de crime político, mas não é uma regra, é uma exceção. Menos mal, né? A última notícia que eu tive aqui no Brasil foi o golpe militar de 64, né? Mas ainda não se compara com as monarquias antigas da época de Maquiavel, né? Então hoje em dia, né? Hoje em dia tem direitos humanos, tem ECA, tem um zilhão de grupos feministas, tem Maria da Penha, tem Greenpeace, Sociedade Protetora dos Animais, né? Então você não corta uma árvore sem que alguém dê um grito, né? Mas enfim, essa obra merece ser lida, impactou o mundo durante muitos anos, né? Séculos, né? O Príncipe de Maquiavel. Beleza? Segundo autor, que vai falar muito também das relações de poder de uma forma mais impactante, né? Não fez tanta fama, infelizmente, né? Que é Etienne Laboete, né? E a sua obra clássica é Discurso sobre a Servidão Voluntária, né? Ótimo, show de bola, né? Foco principal da obra, né? O Estado faz com que você pense que você realmente precisa dos serviços que ele fornece, que o Estado é indispensável, né? Consiste em fazer com que você sofra sem saber quem lhe oprime. Basicamente isso. Ou se você sabe, compactua com aquilo em nome de danos menores, né? Ainda uma visão bem baseada em modelos de ditadura, né? Claramente, né? Mas é uma obra já mais próxima da gente aqui, né? Segunda dica de leitura, muito interessante, né? E a gente pode tentar estabelecer um paralelo aí. Vocês lembram, né?
já fiz 30 anos, né? Eu me lembro bem de uma época em que aquele kit de primeiros socorros era obrigatório em todos os carros, né? Você tem um automóvel, você tem que botar aquele kit de primeiros socorros lá, né? E então você imagina quantos milhões ou bilhões de reais não foi movimentado no Brasil naquela época, né? Você já deve ter quase uns 20 anos, né? Ou mais, sei lá. Né? E que não servia para porra nenhuma. Essa aqui é a grande verdade, né? Primeiro porque nem todo mundo tem treinamento de primeiros socorros, né? E aquele kit lá, um kit muito vagabundo, diga-se de passagem, tinha uma tesourinha, uma cola, um esparadrapo, uma água boricada ou sei lá o que. Coisa realmente inútil, né? Coisa que você percebia que tinha um ganho financeiro grande de uma meia dúzia de empresários ali, com a chancela do governo. É basicamente isso que a servidão voluntária fala, né? Ninguém deu chilique, ninguém revolucionou o mundo, ninguém fez greve, né? Acataram essa idiotice do governo, compraram os kits, né? Deram milhões de dinheiro para alguém que a gente nem sabe ao certo quem. Isso. Ponto. Terceiro e último autor, e aqui não tem uma obra específica, mas eu recomendo todas, né? Eu já li 3 grandes obras desse autor, as 3 maravilhosas, e todo mundo que leu adora, né? E eu ousaria dizer que o tema do poder e os mecanismos que o Estado usa para exercer o poder e conservá-lo é uma ideia presente em todos os livros desse autor, que é um autor que está mais próximo da gente do que esses 2 que eu mencionei anteriormente. Ele está mais próximo não só em cronologia, mas como também mais próximo no campo das ideias, que é Michel Foucault, né, também francês. Né. É engraçado, né, como os franceses têm um tato fino para perceber as mudanças sociais, né? Foucault é, para mim, disparado o melhor deles, né, que vai falar sobre poder, né? Já de uma forma muito mais próxima da nossa realidade, né? Foucault morreu em 1984, né? Morreu pouco antes de eu nascer, então ele é contemporâneo, né? Contemporâneo. E aqui você poderia ler A História da Loucura, você poderia ler Microfísica do Poder, você poderia ler Vigiar e Punir, todos muito interessantes e muito pertinentes também, né? Foucault fala que o Estado usa de alguns recursos para te botar as mãos em cima de você, como se diz, né? Sem que você se dê conta também de que está sendo oprimido, né? Ele usa da burocracia, né? Ele usa de instituições que não tem propósito algum em si mesmo, né? Por exemplo, manicômios, penitenciárias, né? Esse tipo de coisa, né? Então você percebe que é uma visão cruel, mas realista, né? Então é basicamente isso, né? O Estado vai usar das leis, principalmente, para te oprimir. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas você sente que a sua qualidade de vida caiu, você não tem mais dinheiro, né? Podemos também estabelecer alguns paralelos, por exemplo, você faz o seu CPF e você paga R$5. Você faz sua carteira de identidade, mais R$5, que vai para o governo, para os cofres públicos, né? Você vai tirar a carteira e você paga mais não sei quantos reais, tal. Você bota uma carta no correio, ela leva 15 dias para chegar ao destino. Se você quiser que ela chegue na hora certa, você tem que pagar lá uns R$30, R$40, né? Você paga impostos abusivos, né? Então o Estado vai te minando, né? Sua qualidade de vida vai caindo, né? Você não sabe exatamente com quem reclamar, né? São estratégias todas que Foucault traz para a gente, né? Uma clareza muito grande. Clareza essa que eu não vou ter aqui
nesses poucos minutos para explicar. Né? Mas vale a pena dar uma conferida. Gente, então é isso. Tranquilo? Obrigado.